pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Entretenicast, um podcast de fã pra fã. Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. Esse é o 28º episódio do Entretenicast, e com ele lançamos o terceiro episódio da nossa série especial sobre grandes diretores do cinema. Eu sou a Júlia Martins. Eu sou Sara Pimentel. Eu sou Luiz Felipe. No episódio de hoje, diferente dos outros, não falaremos apenas de um diretor, e sim de dois. Mas calma, não são dois diretores aleatórios, na verdade, eles são pai e filha. E como você já deve ter adivinhado, falaremos hoje de Francis Ford Coppola e de Sofia Coppola, dois grandes nomes do cinema. Vamos falar sobre suas trajetórias no cinema, trilhas sonoras, temáticas e, claro, discutir sobre seus filmes mais marcantes. Para tornar essa experiência ainda mais incrível, também vamos trazer entrevistas com nomes como Paula Jacobi e Bernardo Brum. Paula é jornalista, professora do Museu de Imagem e Som, pesquisadora de cinema e literatura e ministra um curso voltado para estudar diretores no cinema e o olhar feminino. Já Bernardo Brum é jornalista e pesquisador do programa de pós-graduação de comunicação da UERJ. E sua pesquisa é voltada para a figura do vilão no cinema. Já deu para perceber que esse episódio promete, né? E para começar, nós temos uma pergunta. Você já imaginou como seria se Michael Corleone, de O Poderoso Chefão, pudesse conversar com Priscilla Presley, do filme Priscila? Pois é isso que vamos escutar agora. Você não me é estranho. Por acaso já te vi em algum lugar? Faço parte de uma das famílias mais poderosas da Itália e de Nova York. Seria estranho se você nunca tivesse ouvido falar de mim. Você também não me parece estranha. Quem é você? Sou Priscilla Presley, esposa de um dos maiores cantores rock de todos os tempos. Você me parece um pouco perdida. Quem te trouxe aqui? Sofia Coppola. Engraçado. Quem me trouxe aqui também se chama Coppola. Francis Ford Coppola. Bem, não sei como é o seu Coppola, mas tenho muito a agradecer a minha. Sofia me ouviu e me acolheu quando queriam que eu fosse apenas um objeto, uma mulher submissa e sem voz. Eu me ergui, mas foi ela que me ajudou a contar a minha história para o mundo. E você? Como é essa história? Digamos que não tive muita escolha sobre qual seria o futuro da minha narrativa. Foi meu pai que me colocou nesse meio, mas foi Francis que me construiu para ser do jeito que sou, frio, calculista e poderoso. Sofia me mostrou que está tudo bem em ser sensível. Me ensinou que há força na delicadeza. Já Francis me ensinou que resolver as coisas na maldade, muitas vezes, era a minha única opção. Somos obras de dois Coppolas. Como podemos ser tão diferentes? I have but one heart. Francis Ford Coppola é um dos maiores diretores da história do cinema. E é por ele que vamos começar o episódio de hoje. Diretor, produtor e roteirista norte-americano, ele é apaixonado por teatro desde criança e começou a estudar cinema na sua pós-graduação, na Universidade de Califórnia. Ele começou sua carreira trabalhando com o importante diretor e produtor Roger Corman, e em 1963 lançou o filme que é reconhecido como seu primeiro grande trabalho, Dementia 13, um filme de terror feito com baixo orçamento. E o resto você já sabe, né? Francis seguiu sua carreira como diretor, e hoje ele é conhecido como um dos maiores nomes da história do cinema. Ele se tornou uma verdadeira lenda. Em entrevista para o Entretenicast, o jornalista e pesquisador Bernardo Brum falou um pouco sobre a importância e impacto de Coppola para o que entendemos como cinema. Então, eu acho que o Coppola, junto com o Scorsese, o Brian De Palma, Spielberg e tal, eles meio que mudaram a cara do cinema em, não sei, eu posso falar que em 10 anos, pouco mais de 10 anos, entre Bonnie e Clyde e Apocalipse Now, eles mudaram o que antes a gente entendia como E o Vento Levou, essas coisas, para o que a gente entende por cinema hoje, né? A gente, eu acho, mesmo gerações marcantes, como a década de 90, como Tarantino, Spike Lee, esse pessoal, acho que a gente ainda é muito influenciado, ainda muito tributário à época da nova Hollywood e ao Coppola, né? Fica até difícil para a gente citar todos os prêmios que o Francis já recebeu, mas, entre as principais premiações, ele já ganhou 5 Oscars, sendo um deles de melhor diretor pelo filme O Poderoso Chefão. Além disso, também já ganhou 3 Globos de Ouro e ganhou 2 vezes Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. Não dá para negar que ele é prestigiado, mas nem tudo são flores. Em 2024, ele recebeu 3 Framboesas de Ouro pelo filme Megalópolis, que é basicamente uma premiação para decidir o pior do cinema em um ano. Não tem como falarmos de Francis Ford Coppola e não falarmos sobre sua família talentosa.
O diretor é tio do ator Nicolas Cage e também é pai da diretora Sofia Coppola, que vamos comentar daqui a pouco nesse episódio. Mas vem cá, vocês sabiam da polêmica envolvendo ele e a atriz Winona Ryder? Em uma entrevista, ela disse que o diretor teria insultado repetidamente durante as filmagens de Drácula, para fazer com que ela chorasse de verdade. Pois é, Sarah. Mas, em entrevista para a revista People, Coppola afirmou que o incidente não aconteceu como ela contou, e que instruiu o ator Gary Oldman, o Drácula do filme, a sussurrar palavras horríveis para ela, como uma técnica para fazer a atriz chorar em cena. Depois disso, um porta-voz da atriz disse que eles entraram em um acordo sobre o que aconteceu no set de filmagem. Além disso, outra curiosidade sobre Coppola é que ele opta por financiar seus próprios filmes. De acordo com o diretor, essa iniciativa serve para garantir sua liberdade criativa e também para não ficar dependente de nenhum estúdio. Um exemplo disso é o filme Apocalipse Now, em que o diretor investiu seu dinheiro e até se endividou para fazer o filme acontecer, pois os estúdios não queriam fazer um longa-metragem. Mas, padrinho, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Pode agir como um homem! O que há com você? Foi isso que você virou, um finóquio de Hollywood que choraminga como mulher? O que posso fazer? O que posso fazer? Isso é bobagem. Ridículo. Se dedica à família? É claro que sim. Ótimo. Porque um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade. Vem cá. Está horrível. Quero que se alimente. Quero que descanse bem. E daqui a um mês esse manda-chuva de Hollywood vai te dar o que quer. Vai ser tarde demais. Eles começam a filmar semana que vem. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. Vem. Agora vá lá fora e se divirta. Esqueça essa bobagem. E olha, quero que deixe tudo comigo. Tá bom. Seria impossível falar sobre Francis Ford Coppola e não mencionar esse clássico do cinema. Se vocês ainda não adivinharam por esse trechinho do filme, agora escutem essa música. O Poderoso Chefão, lançado em 1972, é até hoje considerada uma das maiores obras do cinema, mesmo após 53 anos de seu lançamento. O filme acompanha a história dos Corleone, uma importante família integrante da máfia italiana, que busca estabelecer uma supremacia nos Estados Unidos. Contudo, essa busca pelo poder acaba gerando uma guerra ferrenha no mundo do crime, o que também acaba alterando a hierarquia na própria família Corleone. Após ver seu pai gravemente ferido, em uma tentativa de assassinato, Michael Corleone, o filho caçula, entra nos negócios da família para garantir a soberania dos Corleone, o que acaba o distanciando de seus valores. Michael era integrante do Corpo de Fuzileiros Navais e não tinha relações com o crime. Porém, ao longo do filme, vemos isso mudar completamente. O Poderoso Chefão foi revolucionário ao mudar a forma que o público enxergava a máfia italiana e, consequentemente, os imigrantes italianos. E claro, o filme contribuiu para diminuir a visão estereotipada que os estadunidenses tinham desses imigrantes. Ao contrário do que era visto no audiovisual até então, Coppola buscou retratar esse tema de forma mais profunda e humana, buscando ir além do cenário violento da máfia, mostrando também os problemas pessoais dos personagens. Ao tratar de temas como lealdade, família, renúncia e ambição, Coppola vai fazer com que os Corleone não sejam vistos apenas como criminosos, mas sim como pessoas comuns que também passam por problemas, introduzindo no cinema a figura do anti-herói. Quem explica isso melhor é Bernardo Brum, jornalista e pesquisador da figura do anti-herói no cinema. Já quando o Coppola faz o Poderoso Chefão, ele meio que populariza bastante essa figura do anti-herói ao apresentar o mafioso, que é essa figura do criminoso com uma família. Ele surge nessas rachaduras onde a lei não conseguia alcançar na Itália e depois nos bairros pobres de Nova York, e ali eles fazem a sua fortuna e necessariamente porque eles eram homens criados de uma cultura eminentemente católica, né? Muito do ideário mafioso também tinha essa questão familiar. O filme também conta com um elenco de peso, com nomes como Marlon Brando, Al Pacino e Talia Shire. Um fato interessante é que, na época, os estúdios não aceitaram tão bem a escolha de Al Pacino para fazer Michael Corleone, pois o ator
ainda não era tão conhecido no meio e possuía apenas um papel como ator principal no currículo. As falas de O Poderoso Chefão estão presas no imaginário popular até hoje, fascinando o público, inspirando cineastas e deixando o legado de Coppola marcado. Chegou a hora de nós falarmos de mais um filme, dessa vez sobre um que fala de um vampiro muito conhecido na cultura pop. Drácula, de Bram Stoker, foi lançado em 1992, sendo uma adaptação para os cinemas da história original, escrita pelo autor Bram Stoker. O filme acompanha a trajetória de Vlad Tepes, o Drácula, que, ao voltar de uma batalha contra os turcos, descobre que sua noiva Elisabetta havia tirado a própria vida, ao receber notícias falsas de que Drácula havia morrido na guerra. Um padre, então, declara que a alma de Elisabetta iria para o inferno. Revoltado, Drácula decide renunciar a Deus, enfiando sua espada na cruz da capela, bebendo o sangue que sai dela e tornando-se um vampiro, jurando vingança por sua amada. No livro lançado em 1897, o vampiro Drácula é visto como um ser sanguinário, assustador, calculista, que faz de tudo para alcançar seus objetivos, o que é muito diferente do Drácula que o Coppola construiu. O diretor vai buscar trazer uma visão mais humanizada do vampiro, que muitas vezes questiona a própria existência. No filme, o personagem não está dividido entre bem e mal, luz e trevas. Vemos um personagem mais desenvolvido, muito mais complexo e humano, que se abre para a análise de cada espectador. Quando você adapta Drácula, você não necessariamente está respeitando o que o Bram Stoker quis dizer, né? Mas você meio que está trazendo o Drácula para as questões da sua época. É muito curioso que o Bram Stoker escreve Drácula em um livro sobre um predador maligno que sequestra a mente das pessoas, mas quando o Coppola faz o Drácula de Bram Stoker na década de 1990, da mesma forma que no Poderoso Chefão a gente tinha esse mafioso mais simpático, empático, o Drácula ele é alterado dessa matriz original de ser um vilão diabólico. Agora ele é a epítome do amante gótico, né? O filme também vai apresentar outras diferenças em relação ao livro, como o romance entre Drácula e Mina, a destruição de Lucy após ela se tornar uma vampira, e a ausência de um final feliz entre Mina e Jonathan. Com essas alterações, Coppola vai construir um Drácula mais humano, e que vai passar por momentos de sofrimento buscando amor e redenção, o que ajuda a gerar uma identificação por parte do público. Também existem outros elementos muito importantes no filme, como o figurino e o uso de sombras nos cenários, usadas para construir uma identidade gótica, indispensáveis para contar a história de Drácula. Um detalhe muito importante que a gente precisa comentar nesse episódio são as trilhas sonoras dos filmes de Coppola. O diretor é conhecido por estar sempre trabalhando com compositores de alto nível, entregando para seus filmes trilhas sonoras de qualidade. Um exemplo disso foi a colaboração entre ele e o compositor italiano Nino Rota, no filme O Poderoso Chefão, misturando elementos da cultura italiana com elementos culturais estadunidenses. A faixa principal do filme, The Godfather Waltz, é uma valsa conhecida por seu solo de trompete marcante e por criar uma atmosfera meio misteriosa e um pouco assustadora. Existe também a faixa de amor do filme, que inicialmente havia sido feita para o filme Fortunella, mas acabou sendo reutilizada com novos arranjos em O Poderoso Chefão. Ela foi usada para ilustrar os momentos do casal Michael e Apollonia na Sicília, e ganhou uma versão com letra, chamada Speak Softly, Love. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Outro exemplo é a trilha sonora marcante de Apocalipse Now, que vai combinar músicas feitas por Camille Coppola, pai do diretor, e clássicos do rock dos anos 60. Francis Ford Coppola usa a música para provocar sentimentos em quem assiste seus filmes, desde tristeza a nostalgia, gerando uma conexão emocional com o público e criando uma atmosfera especial e também única para cada obra. Sofia Coppola é um nome de destaque gigantesco no cinema contemporâneo. Cineasta, roteirista e produtora norte-americana, ela se destacou com filmes como Encontros e Desencontros e As Virgens Suicidas. Pois é, Júlia, mas você sabia que ela não começou no mundo do cinema como diretora? O início de sua carreira foi como atriz em filmes do pai, como O Poderoso Chefão 3, em que ela fez a personagem
Mary Corleone. E embora ela seja filha de um dos diretores de cinema mais emblemáticos da história, é interessante a gente notar como Sofia criou sua própria identidade no cinema e na arte, conseguindo se desvincular da carreira do pai. Fora que ela é premiada, viu? Entre seus principais prêmios, ela recebeu 2 Globos de Ouro e um Oscar de melhor roteiro original, pelo seu segundo filme, Encontros e Desencontros. Sem contar que nessa mesma edição do Oscar, ela também era a única mulher indicada à categoria de melhor diretor. Agora que estamos falando sobre esse filme, vocês sabiam que existe uma suposta ligação entre os filmes Encontros e Desencontros e Her? É isso mesmo. Essa teoria existe porque tanto Sofia quanto Spike Jonze, que é diretor do longa Her, já foram casados. Então, muita gente fala que Encontros e Desencontros seria inspirado no ponto de vista da diretora sobre seu divórcio, enquanto o filme Her contaria o ponto de vista dele. A própria Sofia declarou para a Rolling Stone dos Estados Unidos, em 2023, que ela nunca assistiu Her, mas também não desmentiu a possível relação entre os 2 filmes. Encontros e Desencontros é apenas um dos grandes sucessos de Sofia Coppola. A diretora se destacou por construir narrativas com foco na adolescência e no olhar feminino. Tudo com uma acessibilidade que transborda nas telas, com uma abordagem nunca antes vista no cinema. Ela deixa sua marca na 7ª arte ao trazer personagens de fácil identificação com o público, explorando seus sentimentos na tela de maneira crua e humana. Ela também se sobressai por ser uma das poucas diretoras que participa do processo de roteirização de todos os seus filmes. Já deu pra perceber como é que ela é talentosa. E quando foram contar para a rainha que os súditos não tinham pão, sabem o que ela disse? Que como um brioche. Mas que absurdo, eu nunca diria isso. Lançado em 2006, Maria Antonieta é um dos filmes mais icônicos de Sofia Coppola, e é claro que a gente tinha que comentar sobre ele. O filme vai se basear na história de uma figura que já conhecemos dos livros de história, a jovem Maria Antonieta. Maria Antonieta foi esposa de Luís XVI e rainha consorte da França, entre 1774 e 1792, até o início da Revolução Francesa. E eu ouvi dizer que a última rainha da França ficou muito famosa porque causou muito. E é verdade isso mesmo? Conta mais pra gente, Júlia. Então, Sara, Maria Antonieta era muito conhecida por seus gastos com moda, festas e seu estilo de vida extravagante. Muitos franceses a apelidaram de Madame Déficit e a colocavam como responsável pela crise econômica que a França vivia na época, o que resultou em sua execução na guilhotina, durante a Revolução Francesa. Inclusive, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, realizada em 2024, vimos uma referência a Maria Antonieta. Embora a obra tenha como personagem principal uma figura histórica, o foco do filme não serão os fatos históricos que ocorreram na época, mas sim os questionamentos e as aventuras de uma jovem comum. No filme, Maria Antonieta é apenas uma adolescente que foi obrigada a sair de casa para seguir os seus deveres impostos por sua família, que consistiam em se casar com o herdeiro da França e ter filhos com ele. Ou seja, o longa retrata temas com a pressão social imposta nas mulheres e, além disso, também expõe a rivalidade feminina. O filme nos mostra como isso tudo é imposto na cabeça de uma menina, que não tem escolha a não ser passar por drásticas mudanças na sua vida, sem nunca ser ouvida da maneira que deseja. Enquanto tudo isso ocorre, os desejos de Maria Antonieta, que eram apenas desejos de uma adolescente comum, como ir para festas e estar com seus amigos, acabam sendo adormecidos e aprisionados, tornando a personagem mais humana e a aproximando ainda mais do público, que compreende a sua dor e insatisfação. O filme não possui uma virada de chave em si. O diferencial do longa e de todos os filmes da Sofia é a evolução do personagem e de conflitos internos, que muitas vezes não são externalizados pelo diálogo, mas sim pela fotografia, trilha sonora e interpretação dos atores. Um fator marcante presente em todos os filmes da diretora e muito importante em Maria Antonieta são os figurinos usados no longa. Para entendermos um pouco mais sobre isso, vamos ouvir um trecho da nossa entrevista com a Paula Jacob. Agora, outra coisa relevante são os figurinos. Acho que a Sofia trabalha super bem a construção de figurino dos personagens dela. Ela é sempre muito fiel, assim, né? Os figurinistas que trabalharam com ela nos filmes, eles são muito atentos e atenciosos ao que cada personagem sente, pensa, vive, e isso dá uma sensação de que aquele personagem existe, né? Tipo, causa, de novo, mais um complemento para essa coisa de você se identificar com aquele personagem, né? E pensando em retratar jovens meninas na tela,
pensando numa audiência feminina também, é muito bonito que isso aconteça, porque no fim das contas a gente, enquanto mulher, assistindo um filme da Sofia, a gente se identifica muito com as personagens, não só pelas dores, etc., mas também pelo jeito que elas se vestem, pelas coisas que elas se interessam. Parece que tem ali uma sensibilidade maior, de fato, da diretora para entender e tentar entender, ou assim, né, vislumbrar uma juventude feminina que de fato exista, né, e não que seja idealizada ou, enfim, não levada a sério, né? Ela está muito preocupada, ela está levando muito a sério, né, no caso. Vocês estão ouvindo isso? Acho que chegou a hora de falarmos de outro filme da diretora. Priscila acompanha a trajetória de Priscilla Presley e toda a sua história ao lado do astro do rock, Elvis Presley, a partir do momento em que eles se conhecem até a sua separação. O longa foi lançado em 2023 e é baseado no livro Elvis e Eu, escrito pela própria Priscilla e pela autora Sandra Herman. Até o momento em que esse episódio foi gravado, esse é o trabalho mais recente de Sofia Coppola. O filme, que foi a primeira cinebiografia da Sofia, vai focar em retratar a memória e as vivências de Priscilla, de uma forma mais cuidadosa, sensível e direta. Sofia Coppola é conhecida por trazer à tona temas que durante muito tempo foram ignorados no cinema, e tudo isso sob o olhar feminino. Esse fato a tornou a pessoa perfeita para a direção do filme, já que o ponto de vista de Priscilla foi ocultado por muitos anos. No filme, como em outros trabalhos dela, os sentimentos dos personagens são explorados por diversos elementos, além do diálogo, como se o longa falasse por si só. Os diálogos, mesmo que poucos, fazem um papel muito importante, evidenciando as discussões entre o casal. Além disso, também foram essenciais para expor diversos momentos em que Elvis tenta mudar a aparência e a personalidade de Priscilla ao longo do filme. Outros detalhes interessantes de se reparar no filme são a luminosidade, a movimentação da câmera nas cenas do casal, sempre com uma exposição de luz mais baixa e com a câmera mais distante, como se o telespectador fizesse parte da cena. Agora, que tal ouvirmos um pouco da nossa entrevistada Paula Jacob falando sobre o filme? Então é um filme que a protagonista sussurra, né, porque ela tem ali pouquíssima voz dentro do casamento dela. A gente está falando, né, um contraste de voz entre a Priscilla e o Elvis, que é conhecido pelo seu vozeirão, musicalmente falando, era um homem, naquela época, talvez a pessoa mais famosa do planeta, o homem mais desejado do planeta, então você tem um superlativo muito grande dentro de casa, e ela sempre muito pequenininha, muito silenciada, muito quietinha, quase não tem diálogo o filme, né? Só quando tem ali umas cenas de embate, mas tem muito silêncio no filme, e por mais que seja uma adaptação literária, né? Porque é baseado no livro de memórias da Priscilla Presley, ainda assim é um filme que o jeito que a Sofia conduz essa história que é a grande questão, né? Depois de discutir sobre tantos detalhes dos filmes da diretora, a gente não podia deixar de falar sobre as trilhas sonoras. Como já falamos antes, Sofia sempre tenta transmitir os sentimentos dos personagens de uma forma que não se expressa somente pelo diálogo. Ela recorre para outros recursos como iluminação, figurino, ângulo da filmagem e, claro, as músicas escolhidas para os seus filmes. Ela também não segue uma linha uniforme nas escolhas da trilha sonora, o que acaba gerando uma combinação de músicas de épocas e estilos totalmente diferentes. Um exemplo disso é a trilha sonora de Maria Antonieta, que contém músicas de bandas de rock dos anos 80, como The Cure, e ao mesmo tempo em que apresenta obras de compositores eruditos, como, por exemplo, Antônio Vivaldi, que você está escutando agora. As músicas não são escolhidas apenas para preencher algum vazio no filme, mas sim para contribuir com a experiência de quem assiste, auxiliando na compreensão da trama. Além disso, a diretora é conhecida por escolher as músicas durante o processo de roteirização de seus filmes, escolhendo exatamente qual música vai tocar em cada momento. Por fim, que tal a gente escutar um pouquinho da Paula Jacob falando sobre as trilhas sonoras da diretora? Os trechos que ela escolhe para determinadas cenas não são trechos banais. Ela não está escolhendo aquela música porque é uma música pop que estava tocando em 2006, quando Maria Antonieta estreou. Não, ela tá colocando uma música dos Strokes no filme, não só por uma quebra de expectativa e para mostrar que a personagem é uma adolescente, mas porque
a música tá falando alguma coisa que a personagem ainda não consegue falar por si, sabe? Não consegue ter a dimensão dela por ela. Então a música entra como um uso, muitas vezes, né? Pelo menos para minha geração, a música, eu também cresci muito com MTV e tal, a música sempre foi um lugar de se encontrar, né? De você se identificar e tudo mais. E como ela tá falando de filmes majoritariamente sobre meninas adolescentes, etc., essa fase da vida que é confusa, que tem muitas coisas acontecendo, muitas mudanças emocionais, enfim, de saúde também, né? Qual que é a palavra para isso? Eu esqueci. Hormonais. A música, ela acaba entrando como quase como se fosse um salva-vidas, assim, né? Então, você ter ali uma âncora musical naquela letra que aquele artista escreveu e você se identifica com aquilo. É desse jeito que a Sofia quer usar a trilha sonora nos filmes dela, né? Então, quer que a trilha fale pelos personagens aquilo que os personagens ainda não estão sabendo dar nome, né? Para aquele sentimento. Então, isso é super importante nos filmes dela. Bem, acho que nosso tempo acabou. Foi bom conversar com alguém que também veio de um Coppola. Quer falar mais alguma coisa? Sofia, sou muito grata pela sua forma de falar sobre a dor feminina de forma aberta e muito sensível. Graças a você, jovens meninas podem se sentir acolhidas e compreendidas no cinema. Deseja dizer algo para Francis? O cinema agradece por todo o seu trabalho, por você ter redefinido narrativas e por deixar um legado que serve de inspiração para jovens cineastas. Diretores completamente diferentes, mas conectados pelo mesmo sobrenome. Um sobrenome que entrou para a história, porque Coppola é cinema. Podem descer os créditos finais, porque o Entretenecast de hoje acabou. Muito obrigada por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus vizinhos. Esse episódio foi gravado no Audiolab UERJ com locução e produção de Sara Pimentel, Júlia Martins e Luiz Felipe dos Santos. Roteiro Júlia Martins e Sara Pimentel, edição de Ramon Lemes e coordenação de Felipe Mostaro. Entretenecast, o cinema ao alcance de seus ouvidos.